Bom dia. Eu estava refletindo aqui uma conversa que eu tive com o meu filho ontem, e aí eu estava falando com ele a respeito de alguns erros da vida da gente, né? Então, aí eu comparei, falei, por que fulano, cicrano não fez isso, não fez aquilo? Ele falou para mim assim, mãe, foi o meu e do meu irmão, foi as circunstâncias da vida. Aí eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando assim, engraçado que às vezes uma palavra faz a gente refletir. Aí eu pensei, será que uma criança tem noção das circunstâncias daquele problema no momento? Tem a força suficiente? Então é por isso que nós, os pais, mães, temos que educar nossos filhos nos caminhos de Deus. Eu ia à missa, mas eu rezava e cantava para eles dormir, né? Mas eu não me colocava no lugar do sofrimento deles. Então, muitas vezes a gente que é mãe, que é pai, fala assim: eu sofri para criar meus filhos, sofri isso, sofri aquilo. Só que a gente não sofreu. A gente faz os filhos sofrer, às vezes, por consequências da desobediência nossa. Então, eu acho que a melhor oração do dia é quando a gente acorda e olha as coisas que Deus nos dá e fazemos o que tem que fazer hoje, né? E a oração do Pai Nosso, eu acredito que é uma oração que Deus nos ensina, né? Contém a primeira, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Quando a gente fala assim, a gente está pedindo a Deus, né? A gente está agradecendo a Deus. Santificado seja o teu nome, porque Deus é santo, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida e na vida de todos, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Devemos perdoar as pessoas e esquecer o mal. Às vezes a gente conta alguma coisa do passado como testemunha. Eu pelo menos, eu sou assim. Daquele caminho que a gente estava e não sabia qual dos três caminhos seguir. E aí a gente pede a ajuda de Deus, né? Meu Deus, aonde eu estou? Me ajuda, me ilumina, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então, quando meu filho falou assim, foi as circunstâncias da vida, do sofrimento. Então, eles não estavam preparados para aquele sofrimento que a gente, os pais adultos, nos causamos para eles devido à desobediência dos nossos erros. Primeiro, quando a gente casa, a gente tem a responsabilidade daquilo que a gente está fazendo, de cuidar do esposo, a esposa do marido, o marido da esposa e dos filhos que vêm. Porque os filhos são bênçãos de Deus. Os filhos a gente tem que educar eles e dar segurança para eles, né? E não mandar os filhos fazer o que é errado. Ou então a gente fazer o que é errado para que os filhos vejam aquilo e façam também. E não jogar os filhos também como se fosse bicho, porque a Bíblia fala assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda depois de velho ele não se esquecerá. É o que está acontecendo com os meus filhos. Os meus filhos foram educados na igreja cristã, né? Então, eles aprenderam, vendo a mãe cair e levantar, eles aprenderam que Deus é poder, que Deus pode levantar qualquer um que Ele quiser.
E quando meu filho falou isso, eu refleti, né? Eu fiquei refletindo nisso daí. Então, me arrependi das coisas que eu tinha falado naquele momento sobre ele, tudo, porque eu penso assim, tanto sofrimento para uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto já, né? E às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. E quem causa aquele sofrimento é o outro que não obedeceu. Então é uma corrente, é uma corrente. Eu acho que quando um pai e uma mãe faz uma coisa por desobediência, ele está fazendo uma corrente. Se ele põe filho no mundo, o filho segue o exemplo dele. Mas se ensina, mesmo passando por aquela dificuldade, o filho vai lembrar no momento de sofrimento, fala assim, minha mãe levantou, meu pai levantou, então eu vou levantar porque Deus está comigo. E também quando a gente acorda pela manhã e nos falamos bom dia, já é uma oração. Uma pessoa falou para mim, eu não sei rezar. Eu falei, quando você encontra uma pessoa, o que você faz? Eu falo bom dia, mas a pessoa às vezes nem responde, mas você está desejando o bem para aquela pessoa. O bom dia é uma oração. Muito bom dia e que Deus ilumine o seu caminho e o meu caminho também e do mundo inteiro, né?